É difícil de falar e de entender o que é você estar na rua, andando e acordar amarrado no hospital, entubado, sem saber onde é que tá. Daquela noite especificamente eu lembro de muito pouca coisa. O cérebro apagou todas as memórias. Mas no acidente eu não lembro de nada. Eu lembro de quando eu entrei no Parque da Cidade e depois nos dias de coma. O que falam é que eu parei na faixa de pedestre, fiz o sinal de vida, o primeiro carro parou e eu comecei a atravessar a faixa e o carro vinha atrás desse carro que parou. Estava 120 por hora, desviou do carro para não bater no carro e me atropelou a 105 km por hora. Indo para Goiânia, né, com 47 passageiros, e naquela descida de 7 curvas, o ônibus perdeu totalmente o freio, ele apagou. E para não cair no rio Areia, e eu bati na pedra, caí uns 4 metros depois e muita gente se machucou, mas ninguém morreu. Eu estava voltando de uma festa, tinha bebido no dia, voltando para casa, eu deixei um amigo meu na casa dele, na Asa Sul, depois peguei o eixão aqui em Brasília e dormi no volante. Bati o carro, fui parar em coma. O acidente de trânsito, por menor que ele seja, né, em termos visuais, ele traz sempre algum impacto, né? Desde impacto psicológico até o impacto físico. Então, os traumas que vêm para a clínica, né, de reabilitação mais comuns são fraturas, de modo geral, especialmente as de bacia e de fêmur. Além disso, algumas lesões de nervos periféricos acontecem, por exemplo, muito em acidentes que envolvem bicicleta ou moto. Fora isso, os traumatismos cranianos, que são muito comuns, desde as concussões mais leves até traumatismos mais graves, né, com sequelas mais graves. E aí as sequelas podem ser desde cognitivas mesmo, até sequelas comportamentais, ou sequelas na fala, na capacidade de escrita, na capacidade de deglutição. Então, são sequelas variadas, né? Foram 2 meses de UTI, 6 meses de hospital, 7 cirurgias, traumatismo craniano, fratura exposta, 20 dias em coma, 7 bactérias hospitalares e eu perdi 30 quilos e fiquei tetraplégico. Eu tive uma lesão no tronco do plexo braquial direito, então eu não tinha o movimento do braço, eu não levantava o ombro, eu não fazia um monte de coisa. E eu tive a lesão no primeiro neurônio motor do ciático da perna esquerda. Decorrente a isso, eu fiquei com monoparesia. Hoje em dia eu não consigo correr, eu não consigo pular, tem algumas coisas que eu não consigo realizar. Sou, dentro da legislação brasileira, considerado deficiente físico. As sequelas, elas podem ter reversão parcial, né, ou completa. Você pode reverter completamente, mas muitas vezes você tem uma reversão parcial, né? Você melhora, mas você não consegue que a pessoa volte ao que era antes, por exemplo. Vai ter sempre alguma deficiência. Nós temos excesso de velocidade como principal causa. Junto ao excesso de velocidade, a gente tem ultrapassagem indevida, a influência de álcool, né, no ato de dirigir. Então, são esses três, juntando com a falta de itens de segurança, que eles somam uma quantidade considerável de acidentes e de óbito. Não adianta você brigar com o sono. Quando ele vem, ele te pega de surpresa e o acidente, né, acontece mesmo. Então, isso já é imprudência da gente, né? Totalmente imprudência. Síndrome de super-homem. Eu sou outra pessoa, eu sou diferente daquele cara que sofreu um acidente. Geralmente, a alcoolemia está associada também ao excesso de velocidade. O motorista, quando está dirigindo sob efeito de álcool, ele perde um pouquinho da noção de velocidade, de distância, do perigo ali que ele está gerando, né? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, um motorista flagrado no bafômetro antes da alteração no Código de Trânsito Brasileiro, em 2012, deve ser julgado conforme a lei vigente à época. O entendimento foi aplicado em 2 decisões que reformaram acórdãos que haviam absolvido motoristas com base na lei seca. Antes da alteração da lei, caracterizar o delito dependia apenas de estar comprovada por meio do bafômetro ou do exame de sangue a concentração de álcool no sangue do condutor acima dos limites de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Nos 2 casos, os recursos foram apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais.
contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado. Nas duas ocasiões, o TJ mineiro havia absolvido os motoristas, alegando que para a configuração do crime de embriaguez ao volante, além da prova de que o motorista dirigia alcoolizado, se exigia a demonstração de que a conduta gerou uma situação de risco. Entretanto, no STJ, os acórdãos foram reformados. De acordo com o tribunal, à época dos ocorridos, a lei vigente exigia apenas a comprovação de concentração de álcool por litro de sangue. Dessa forma, realizado o teste mostrando que o motorista foi flagrado dirigindo com a concentração de álcool no sangue superior ao que a lei permite, não seria possível a absolvição. A afirmação foi da desembargadora convocada em um dos casos, Alderita Ramos de Oliveira. Quando um condutor se recusa a realizar o exame do etilômetro, ele está cometendo uma infração e ele é alertado sobre isso. O agente de trânsito, o senhor sabe que ao se recusar, o senhor está cometendo uma infração. E aí já não tem mais nada a ver com o fato dele estar ou não estar sob efeito do álcool. Ele está cometendo uma infração, assim como ele estaria se estacionasse no local não permitido, se andasse acima da velocidade. A Lei 12.760 de 2012, conhecida como Lei Seca, endureceu as regras para quem é flagrado dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica. O artigo 306 considera crime a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Além de penalizar, ela possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras provas sejam consideradas contra o motorista, observado o direito à contraprova. O Brasil está entre os 25 países do mundo que estabeleceram a tolerância zero para o consumo de bebida alcoólica por motorista. Pelas estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos nas estradas do planeta, o que representa 3.400 mortes por dia. Em 2014, no Brasil, segundo o registro do Sistema de Informação de Mortalidade, 43.780 pessoas foram vítimas fatais de acidentes de trânsito. Se você emprestar o carro para alguém e essa pessoa se envolver em um acidente de trânsito, saiba que tanto o proprietário quanto o condutor podem responder solidariamente pelos danos à vítima. Esse é o entendimento da terceira turma do STJ. No julgamento de um caso em 2015, o dono do veículo queria afastar a solidariedade, afirmando que não teve contribuição para o acidente. Mas a corte entendeu que o automóvel é um instrumento causador de risco e o proprietário que cede o veículo responde pela escolha a quem emprestar. Ou seja, tanto o causador quanto o proprietário devem ser responsabilizados. O que eu busco hoje é ser uma pessoa mais consciente, passar essa realidade para todo mundo que está ao meu alcance. Eu critico muito se algum amigo meu bebe e dirige. Se tem aniversário de alguém, a pessoa vai beber, eu me ofereço para dirigir para ele como presente de aniversário, digamos assim, para que ele possa beber tranquilamente, voltar para casa tranquilamente, sem ficar com nenhum risco de sofrer um acidente.